Olá, professora Gisele, professor Alexandre. Eu me chamo Patrícia Gasparini, eu sou aluna de doutorado do programa de pós-graduação em Biosistemas da Universidade Federal do ABC. Estou cumprindo a disciplina de Seminários em Biosistemas 4 e, conforme a solicitação para a atividade 2, eu vou apresentar o artigo que eu selecionei na atividade 1, que é um artigo publicado esse ano, né? Foi publicado esse ano na Science. E esse artigo eu escolhi, né? Conforme eu falei no primeiro vídeo, porque o nosso grupo está estudando as mutações do coronavírus na SPY, que a gente já estudou com a MPRO, e agora a gente está na Spike, então esse artigo ele vai ajudar bastante na compreensão do impacto das mutações no coronavírus. E esse artigo, ele comenta bastante sobre essa substituição, essa mutação da D614G. O título do artigo é o impacto estrutural na proteína spike do SARS-CoV-2 pela substituição D614G. Eu vou falar bastante sobre o artigo em si, né? Apresentar o artigo e algumas coisas eu busquei em outros artigos também para conseguir compreender melhor o impacto na estrutura da proteína. Então, eu também vou trazer essas outras informações dos demais artigos que eu pesquisei para embasar melhor essa apresentação. Então, antes de entrar no artigo em si, eu queria falar um pouco realmente do coronavírus e do ciclo viral, né, dentro da célula hospedeira também, porque aí a gente consegue entender o papel da spike, ao entender bem esse papel da spike. Então, esse daqui é o SARS-CoV-2, né, é o vírus da Covid-19, a síndrome, o SARS-CoV-2 é a síndrome respiratória aguda severa do coronavírus 2, de coronavírus 2. Então, ele é o agente etiológico da atual pandemia de Covid-19, pertence à família Coronaviridae, do beta-coronavírus, o gênero beta-coronavírus. É um retrovírus, fita RNA positiva, envelopado, então ele possui esse envelope com glicosilações e o genoma dele tem cerca de 30 mil nucleotídeos. Esse vírus ele é formado por proteínas estruturais e proteínas não estruturais. As não estruturais são chamadas de NSPs e elas têm um papel importante na replicação do vírus, no ciclo do vírus dentro da célula hospedeira. As proteínas estruturais, elas acabam estruturando o vírus, né? Tem um papel ou na entrada do vírus na célula, principalmente na entrada do vírus da célula, que é justamente o papel da spike. A spike ela é uma proteína estrutural, então aqui nessa foto ela é representada aqui em associação já com o receptor da célula hospedeira, que é o ACE2, o conversor de angiotensina 2, receptor conversor de angiotensina 2. Então, essa spike, ela interage com esse receptor para a entrada do virion, no caso, né, chamado de virion, na célula hospedeira. As NSPs, né, esse vírus, ele tem 16 NSPs, e dessas NSPs, as que são bem faladas, bem conhecidas, são NSP3, que é a papain-like protease, e NSP5, que é a main protease, protease principal, que atuam clivando poliproteínas durante o ciclo viral. Outras proteínas estruturais, proteínas aqui do núcleo capsídeo, proteínas de membrana, proteínas do envelope nuclear, no envelope nuclear não, desculpa, do envelope viral, todos constituindo
o vírus. Então, o foco dessa apresentação vai ser na spike e na interação dela com o receptor, considerando a spike, entre aspas, original, né, a selvagem, e a diferença dessa atividade devido às mutações que essa spike sofreu ao longo do período de pandemia. Em relação ao ciclo do vírus dentro da célula hospedeira, então, como eu falei, né, esse vírion ele interage com proteínas de membrana, a principal, que é mais falada, é o receptor de angiotensina 2, o conversor de angiotensina 2, que é o ACE2. Então, o vírion ele interage com esse receptor e interage também com outras proteínas, né? Então, esse complexo permite a entrada do vírion à célula, né? Uma vez dentro, passa a se chamar vírus, e ele introduz o material genético dele, né? Ele entra, pode entrar toda a estrutura, e dentro da célula o material genético dele, que é um material RNA, ele vai ser traduzido em poliproteínas. Então, aqui você tem o genoma do vírus, esse é o genoma do vírus, com as sub-regiões, então tem a ORF1A, ORF1B e a região que acaba codificando proteínas estruturais ou acessórias. Então, essa região da ORF, que vai de ambas ORFs, que vão codificar proteínas não estruturais, elas são traduzidas diretamente, né, pelos ribossomos e pelo retículo endoplasmático rugoso também, em poliproteínas, que é a PP1A e a PP1AB. Essas poliproteínas são clivadas pela PLPRO, Protein-like protease, e pela MPRO, a memprotease, gerando as NSPs, que são as proteínas não estruturais. A outra região do genoma passa pela transcrição descontínua, gera subgenomas de RNA mensageiro que então vai ser traduzido em proteínas estruturais, no caso. Essas proteínas, né, e para isso acontecer, né, para essa região aqui ser codificada, sofrer transcrição descontínua e seguida de tradução, são necessárias proteínas que foram clivadas aqui pela PLPRO e pela MPRO, né, que no caso são as RNA polimerases, né, que são utilizadas nessa segunda etapa do ciclo viral. Uma vez produzidas todas as proteínas do vírus, esse vírus ele é montado e exocitado para infectar outras células. Então, é bem importante, né, a interação com a spike, ela acaba sendo alvo de pesquisas, né, para até tentar impedir a entrada do vírus à célula. Como eu falei, a spike, esse daqui é um PDB6VXX, a spike ela é um trímero, é uma proteína estrutural, é um trímero, e ela interage com o receptor de membrana da célula hospedeira, o conversor de angiotensina 2, e, portanto, acaba sendo, né, essa proteína, ela acaba sendo é uma proteína-chave, né, de ação do vírus e, portanto, alvo de muitas pesquisas científicas que visam a impedir a replicação viral, né? E também alvo até para entender como que o vírus ele interage com as células, o comportamento do vírus frente às próprias mutações que ele pode sofrer, que ele vem sofrendo ao longo da pandemia. Em relação a essas mutações que eu acabei de falar, surgiram as chamadas variantes de preocupação, que são variantes que têm vantagens adaptativas em relação a outras variantes, né? Então, conforme o vírus ele se replica, ele sofre mutações aleatórias no seu material genético,
E essas mutações elas podem conferir uma certa vantagem a esse vírus, uma característica vantajosa, por exemplo, ser mais transmissível ou a interação entre a spike e o ACE2 fica mais, consegue interagir mais, acaba interagindo mais, então são mutações que conferem vantagem, aí essa variante ela passa a ser selecionada pelo ambiente e se multiplica nesse ambiente. E é a mutação que o próprio artigo traz, né, que é uma mutação presente nas variantes de preocupação, é a D614G. Então, lá no resíduo 614, que era um resíduo de ácido aspartico, originalmente era o ácido aspartico D, foi substituído, sofreu a mutação por G, que é uma glicina. Então, a substituição de ácido aspartico por glicina confere vantagem ao vírus e é o que a gente vai ver com esse trabalho e viu também com outros trabalhos. Como eu falei, vantagens em ser mais transmissível, em capacidade de evadir do sistema imunológico e ter mais interação entre a própria spike e o receptor da célula hospedeira. Aqui essa figura ela é de um outro artigo, também publicado esse ano, que nos mostra as regiões da spike, né? A spike, esse trímero, ele tem duas subunidades, que é a S1 e a S2. A S1 é formada por essa região de NTD, que é o N-terminal, e o RBD, que é o Receptor Binding Domain. É esse Receptor Binding Domain que acaba interagindo de fato com a CE2. E também essa região possui subdomínios, que é o SD1 e o SD2. O S2, a outra subunidade da spike, tem uma região aqui ampla de S2, né? E dentro dessa região tem o FP, que é o peptídeo de fusão. Essa região ela acaba estabilizando o dímero e fornecendo, como esse artigo e o artigo que eu vou apresentar, né, o foco do trabalho, da apresentação, mostra que essa região FP, ela também fornece maior base estrutural para a capacidade infecciosa induzida pela substituição da D614G. Então, o resíduo substituído, conforme ele é substituído, essa região ela fica mais estável, né? Acaba estabilizando o dímero, e isso é importante para a atividade da spike. Então, só para a gente conhecer essas regiões, esses subdomínios e domínios subunidades e subdomínios da spike. Além disso, esse artigo que eu peguei para ter como base, né, conseguir entender melhor o artigo da apresentação, ele traz como que ocorre, ele supõe um movimento de interação, né? Ele acaba mostrando, propondo um mecanismo de transição conformacional induzida pela interação com a ACE2, né? Interação spike-ACE2, e o que acontece com a spike para interagir com a ACE2, né? Indução pela ACE2. Então, a partir disso que a gente vai entender, que é um mecanismo proposto, um mecanismo normal, a gente vai entender como que a mutação atinge esse mecanismo. Então, primeiramente, né, que é essa condição aqui, a spike ela tem o seu estado de pré-fusão fortemente fechado, né, então é uma proteína fechada, e com o FP, né, que é o peptídeo de fusão, inativo. Só algumas partículas elas estão abertas. Quando ela vai interagir com a ACE2, que aqui está representada em azul, aqui na proteína, essa proteína aqui em cima, o RBD ele começa a se posicionar para cima. Então, ele sofre uma conformação
para cima, o RBD que vai interagir com a ACE2 com propensão à fusão. E nesse sentido, o RBD ele acaba superando a barreira de energia e muda a conformação em direção a um estado mais aberto. Então, ele começa a ficar mais aberto e sofre um movimento de torção e de deslocamento. Então, aqui ele se prepara para interagir com a ACE2. Depois, o próximo passo é quando, que é o step 2, é quando a ACE2, ela, entre aspas, captura o RBD para si. Então, forma o complexo ACE2-RBD e exibe, nesse caso, um movimento de oscilação combinando essas superfícies. Posteriormente a esse movimento de oscilação, conforme forma esse complexo aqui de RBD e ACE2, esse movimento ele libera restrições, né, da proteína e permite que o S2, a unidade, a subunidade S2, se afunda na célula hospedeira. Então, ela tem um movimento de liberação, né, das suas forças moleculares e acaba conseguindo se fundir aqui na membrana hospedeira. E isso permite a entrada do vírus na célula. Então, o que acontece, né, com esse movimento proposto é que ele se altera um pouco com as mutações que o vírus sofre, que é o que o artigo que eu vou apresentar ele traz. Então, eu trouxe essas explicações antes, né, que eu me fundamentei em outros artigos, porque o artigo que eu vou apresentar agora, né, os resultados do artigo que eu vou apresentar agora, ele fala desses estados anteriores, mas foca mais na alteração. Então, eu quis trazer o que acontece e como que vai ser alterado a partir da substituição. Além disso, né, o que se vê é que a D614, ela acaba interagindo fortemente com alguns resíduos da ACE2, que é o resíduo K854, K835 e Y837, né, reduzindo as restrições entre os protômeros e diminuindo a energia para transformação conformacional, né, do estado de pré-fusão para o estado aberto, que é o estado de fusão. Então, nesse sentido, né, sabendo dessa interação desse resíduo 614, D614 com esses resíduos da ACE2 e a propensão, né, ao estado de fusão, ao estado aberto, a importância desse resíduo nesse sentido, o objetivo do trabalho, né, que eu vou apresentar é justamente comparar a atividade de fusão, todo esse mecanismo que a gente viu, com a mutação. Então, o que ele era com a D614 e como ele ficou quando ele foi substituído por G. Então, D614 é em relação a G614, que G é o depois da mutação, D614 substituído por G, aí fica G614, né? Em um ensaio de fusão célula a célula. Então, o primeiro resultado que o artigo ele traz é justamente aqui ele fez um experimento com gel corado com comaci, em que as proteínas do SARS-CoV-2 elas foram extraídas e analisadas, né, em SDS-PAGE, corado com comaci, como a gente pode ver nessa figura. E aqui o pico, né, mostrando o pico da D614 e como ficou com a G614. Então, o pico 1, nesse caso, é o pico de pré-fusão,
O pico 2 é o pico pós-fusão e o pico 3 é o S1 dissociado, né, que ocorre quando interagiu com a ACE. E o que a gente pode observar é que o G614 ele evoluiu como um pico principal, correspondendo a esse trímero de pré-fusão. Então, nesse sentido, né, a substituição ela teve um efeito muito importante na estabilidade desse trímero do SARS-CoV-2. Então, tudo se concentrou em apenas um pico de interação com a ACE. Posteriormente a esse primeiro resultado, os autores mediram a ligação entre as subunidades do trímero no estágio de pré-fusão com a ACE2. E eles conseguiram identificar que os trímeros eles se ligam mais fortemente a uma ACE2 dimérica do que monomérica, como já se era esperado, sendo a D614 um pouco maior. A G614 ela se ligou com menos força, né, do que a D614, que eles viram como um dado consistente, né? Então, aqui a comparação do dimérico com o monomérica, sendo o dimérico o ACE2 dimérico superior, só que a G614 com um pouco menos força em relação a D614. De qualquer forma, é uma observação que parece ser inconsistente, por conta da G614 ter o RBD dela mais exposto do que o D614. E também foi notado que o trímero G614 tem uma taxa de ativação e de desativação mais lenta do que o D614. Então, esses resultados, eles também precisam ser mais trabalhados nesse sentido para evidenciar mais a atuação da G614. Também eles conseguiram, nesse artigo, representar a conformação do trímero com a substituição. Então, aqui, os estados conformacionais da G614, representando a conformação fechada, né, dos RBDs. Então, aqui para baixo, nessa conformação fechada, a conformação intermediária com o RBD, então aqui é próximo ao protômero B, a região do RBD, e a região intermediária em que começa esse estado de transição e o RBD up, que é o estado transitório para abertura. Então, os três protômeros, eles estão coloridos, aqui o protômero A, protômero B e protômero C, e a região do RBD com o seu estado de transição do fechado para o aberto. Então, aqui, relacionados aos trímeros do G614. Também conseguiram ilustrar as vistas superiores da sobreposição das três estruturas do G614. Então, a representação em fita com a estrutura do trímero de pré-fusão do D614, nesse caso, é a sobreposição ao D614, mostrado em amarelo. Então, aqui acabou ficando um pouquinho mais claro, né, mas a sobreposição à estrutura do D614, então essa região do RBD, né, a gente vê que tem uma modificação conformacional, né, das regiões do RBD,
em relação a D614, ao seu estágio de pré-fusão. Aqui também a gente vê, né, ficou um pouquinho claro, mas dá para ver que o RBD, ele, quando se sobrepõe, né, ele acaba tendo em vermelho, aqui ele acaba tendo um pouco de alteração no seu estado conformacional. Também conseguiram elucidar a conformação de estado fechado da D614, o estado fechado da G614, a conformação intermediária da G614 e a conformação aberta, o RBD aberto da G614. Então, aqui a gente pode observar as regiões do trímero, a sobreposição da estrutura do trímero de G614 e do trímero D614 e as regiões, né? Então, a gente vê uma modificação da proximidade também e da estabilização, né, dessa proteína. Então, a região aqui de NTD em azul, RBD em azul um pouco mais claro, FP em roxo, CTD1, CTD2 em verde e a região do loop 630. Então, a gente consegue observar essa modificação mesmo estando em estado fechado, aqui parece que a proteína, apesar de estar no seu estado fechado, ela apresenta uma conformação um pouco mais aberta, né, com uma predisposição ao estado de pré-fusão maior, nesse caso, e conforme ela vai interagir com o receptor ACE2, o receptor ele induz essa modificação conformacional, né, essa abertura do RBD. Então, aqui também mostrando a região do loop, que fica próximo aqui ao CTD, a região de CTD1 e de NTD também. E essa região de loop ela é formada por resíduos hidrofóbicos, né, uma região de superfície hidrofóbica que contribuem para essa interação, essa atividade da proteína, da spike. Por último, né, relacionando a esse resultado, né, da região de interação, a vista aproximada dos resíduos que interagem com o ACE2, aqui sobreposto com a estrutura D614, então a estrutura, entre aspas, original do D614, e a interação desses resíduos com o resíduo K854, né, também, são todos os resíduos que acabam interagindo com essa região, né, a G614, ela apresenta uma maior abertura uma maior proximidade, ela permite a maior proximidade com o K854, permitindo a maior interação entre a spike e a ACE2. Diante de todos esses resultados, como conclusão desse trabalho, né, esse trabalho ele conseguiu mostrar o que a substituição D614 ela promove, D614G, né, fica G614, ela promove, e ele traz até um pouco do papel das vacinas, né, então a proteína ela acaba sendo um alvo, né, para a formulação de vacinas, que foram baseadas na sequência de D614, mas o G614 também consegue apresentar seja até um imunogênico superior para as respostas de produção de anticorpos, né, para
elaboração de novas vacinas, de futuras vacinas, né, com essa plataforma de formulação. E ele também conseguiu concluir que o G614 causa maior estabilidade infecciosa e transmissibilidade, por isso que a gente viu que essa mutação ela é presente nas variantes de preocupação e ela acaba causando mais estabilidade, né, no estágio de pré-fusão e de pós-fusão com o receptor de angiotensina 2 e permite a entrada da célula na célula com maior facilidade. Queria agradecer o espaço e também falar que esse artigo ele acabou trazendo bastante informação para mim que vai ser muito importante nos próximos estudos com a Spike. Obrigada, tchau, tchau.